Olá, Interagentes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Interagindo. E nesse mês nós vamos falar um pouco sobre romances policiais. Então fiquem ligados e aguardem as nossas críticas. Bom, Interagentes, e para começar essa noite de críticas eu vou falar sobre um livro em que o personagem principal desse livro é considerado por muitos o maior de todos os detetives da literatura mundial. E é claro que eu estou falando de Sherlock Holmes, né? Óbvio. Ele é um personagem criado por Sir Arthur Conan Doyle, que foi apresentado ao mundo em 1887, faz tempo, num romance Um Estudo em Vermelho. Sherlock Holmes é um personagem tão complexo, tão importante para a literatura, que fez com que muitos autores e escritores, depois da morte de Sir Arthur Conan Doyle, fez com que muitos autores quisessem escrever sobre esse personagem, né? Porque realmente é um personagem que cativa. Mas quem é Sherlock Holmes? Sherlock Holmes é um detetive que descobre os mistérios devido ao seu poder de lógica e dedução, né? Seus métodos científicos. Isso tudo, incluindo um pouco de sarcasmo, um pouco de arrogância, um pouco de ser o gênio, né, que ele é. Ele, para o público atual, ele tem se tornado bastante conhecido devido a duas grandes produções das mídias atuais, que foi o cinema e a televisão. No cinema ele ficou bastante conhecido devido aos dois filmes que foram estrelados, né, por Robert Downey Jr., nosso Homem de Ferro. E na televisão nós fomos apresentados a um Sherlock, ao meu ver, um dos melhores de todos os tempos, se não o melhor, que foi interpretado por Benedict Cumberbatch no seriado da BBC One, seriado britânico, com o nome de Sherlock. Bom, para a gente poder falar de Sherlock, a gente tem que falar, óbvio, do seu escritor, né, do seu autor, que é o Sir Arthur Conan Doyle. Ele era um médico que colocou muito das suas características nos personagens. Isso é comum nos autores, eles sempre botam, né, as características dele nos personagens deles. Muito. Enfim, ele criou esse personagem primoroso, inacreditável e que até hoje faz sucesso. E com isso ele trouxe diversos fãs para o seu convívio, né? Todos nós somos. E o autor deste livro, A Execução de Sherlock Holmes, é um fã declarado da obra de Sir Arthur Conan Doyle, exclusivamente do personagem Sherlock Holmes. Por isso, ele passou a vida toda dele, esse Donald Thomas, escrevendo sobre Sherlock. E esse livro é uma junção de 5 contos, que é A Execução de Sherlock Holmes, que é o conto que dá nome ao livro, O Caso da Chave Grega, O Caso do Assassinato de Pence Hall, O Caso da Camareira Fantasma e A Rainha da Noite. Esses 5 contos são 5 contos inacreditáveis, em que Donald conseguiu, de forma louvável, colocar a essência de Sherlock nas páginas do livro dele. Só que, claro que eu não vou falar dos 5 contos, eu vou falar basicamente de um, que é o conto que dá nome ao livro, que é A Execução de Sherlock. Esse conto é uma história em que o prólogo dele é quando Sherlock vai investigar um caso de um charlatão, que na verdade ele é um cara que, vamos pensar nele como um dono de um site de fofocas, que ele consegue informações para acabar e para ganhar dinheiro com a alta sociedade. O nome desse cara é Henry Caius Milverton. Se você acompanha o seriado da BBC One, você vai ver que no terceiro episódio da terceira temporada, ele é o vilão principal do episódio, né, do seriado, que foi interpretado primorosamente também. Enfim, acontece, o fato do destino acontece que Henry Caius Milverton, ele é morto, ele é assassinado. E Sherlock e Watson, né, são considerados como suspeitos desse assassinato. Passa-se o tempo e o irmão de Henry Caius Milverton, que é Charles Augusto Milverton, decide elaborar um plano e prender Sherlock e executá-lo. Mas isso com o júri. O que é que ele faz? Ele junta um bando de bandidos que não gostam de Sherlock para julgar ele. Aí entra a incrível habilidade de Sherlock de sair de situações inacreditáveis usando a lógica e a dedução científica. A história toda se passa dentro da prisão e o Watson tentando encontrar Sherlock. Mas Sherlock é tão inacreditável e Donald Thomas consegue fazer uma coisa tão incrível com esse personagem que o final desse conto é esplendoroso, eu diria. Porque faz com que você queira virar
através de página através de página, até o final, para você saber como é que uma prisão é possível de se fugir. Ele sozinho, como é que ele vai conseguir fugir? E ele consegue, e é lógico, e é óbvio, e dá para acontecer, e realmente acontece. Enfim, fora esse, eu também gostei muito do conto da Camareira Fantasma, que é outro conto muito interessante. Resumidamente, galera, leiam esse livro. Para você que conhece Sherlock, vai ser uma leitura interessante. Para você que não conhece, eu aconselho você procurar outros contos de Sherlock. O Estudo em Vermelho, por exemplo, que é o primeiro conto, eu aconselho você procurar e você vai entrar no universo Sherlockiano. E quando você entrar nesse universo, você vai começar a procurar outros. Vai começar a querer ler Edgar Allan Poe, vai começar a querer ler Agatha Christie. E quando você lê este livro, você vai ver o quão inacreditável Sherlock é. Então, galera, leiam, aproveitem e se delenciem com as histórias de Sherlock. Bom, pessoal, dando continuidade aí às críticas sobre livros policiais, eu vou falar sobre A Rainha do Crime. Quem? Agatha Christie. A gente é fãzaço dela. Acho que não tem como não ser fã de Agatha Christie. E eu vou falar sobre um livro que me chamou a atenção simplesmente por causa, além da autora, a capa. A capa ela é maravilhosa, ela é chamativa, vermelho com o nome em branco, e a rocha aqui embaixo, ela para qualquer um. Na prateleira você vai parar para ver com certeza. Bem, peguei o livro, né, não conhecia ainda, fui ver o nome é interessante, Os Elefantes Não Esquecem. Todo mundo já ouviu o ditado que elefantes têm boa memória. Elefantes têm boa memória. Então, ele usa isso no livro. Como? Hercule Poirot entra nessa história. Esse livro é uma história de Hercule Poirot. E Hercule Poirot, ele entra na história como convidado a desvendar um crime antigo. Como já aconteceu em 2 outros livros da Agatha Christie, ele entra a pedido de uma amiga porque ela foi questionada sobre como os compadres dela tinham sido assassinados. E ela acabou, não sabia e acabou sendo curiosa porque foi um crime realmente trágico, um duplo suicídio. Agora, como é que acontece um duplo suicídio? Porque um casal tão feliz se mata. Bem, a partir daí que ela é questionada a saber o porquê isso aconteceu. Ela não sabe, não tem como desvendar sozinha. Ela chama Hercule Poirot e aí ela diz: os elefantes não esquecem. Então, vamos procurar as pessoas daquela época, porque os elefantes não esquecem. Então, essas pessoas também não esquecem. E aí se passa, uma coisa que eu notei e gostei muito do livro. Não demora a acontecer as ações. É um livro muito dinâmico, um livro muito rápido. Então, a partir do primeiro capítulo já começam a acontecer coisas que você vai levar para o livro inteiro e que já começa a ação ali. Não demora, tem livros aí que demoram para, sei lá, para o detetive entrar em cena, ou inclusive em outros livros de Agatha Christie, que às vezes a ação fica mais para frente. Outra coisa, nesta versão que eu peguei da edição Nova Fronteira, que é uma edição econômica, capa dura, o livro ele tem os capítulos curtos. Então, isso ajuda bastante a gente a ler, porque capítulos de 3, 4 páginas você no instante lê e vai passando. Quando você menos vê, você está na metade do livro. O livro ele tem 163 páginas, então é um livro curtíssimo, que você lê em um dia praticamente. Bem, continuando a história quando o Hercule Poirot entra para tentar descobrir quem matou, como foi, na verdade, esse duplo suicídio, ele começa pelo básico, entrevistando, junto com a senhora Oliver, que é a outra personagem principal do livro, as pessoas da época do crime, isso que aconteceu há 12 anos antes. Então eles começam a entrevistar esse pessoal, a querer saber o porquê isso aconteceu, se sabia de alguma coisa, e aí a história vai se passando e você começa a ter uma pista já de como que aconteceu. Quando chegou na metade do livro, praticamente, eu já sabia mais ou menos o rumo que tomaria. Ele tentou me despistar ainda,
quase conseguiu, porque quando foi chegando no final eles foram colocando outras coisas. E eu quase fui por outro caminho. Eu sempre vou. Eu sempre vou. Eu quase fui, mas eu acabei, quando chegou no final, não tem que ser isso aqui, e acabou realmente sendo o que eu achava. Eu sou fã desse cara, velho. Eu nunca consigo, eu não consigo. Esse cara Mas foi o primeiro livro que eu consegui ler de Agatha Christie, que eu cheguei na metade do livro e, pô, velho, eu acho que aconteceu isso. E era o que tinha acontecido. Não sei se quem leu já o livro teve a mesma... Assim, descobriu rápido, não sei. Sei que nesse aqui eu consegui descobrir. O final, ele não foi um dos livros que me surpreendeu no final. Me surpreendeu como ele conseguiu, como aconteceu tudo. Mas como no meio do livro já meio que... Eu acho que foi isso que aconteceu. Então não me causou a surpresa. A surpresa que eu tive em outros finais de livros de Agatha não me causou agora, não veio agora. Mas o final dele é espetacular. Quando, no último capítulo, que é o inquérito, que ele vai ler o inquérito, né, a conclusão, Hercule Poirot conta minuciosamente tudo o que ele acha que aconteceu. E esses últimos capítulos de Agatha Christie é o que vale cada centavo gasto no livro dela. Porque Poirot falando, Miss Maple falando, é inacreditável. Ah, meu Deus. Calma. Nesse livro, como eu disse, é uma história que ela é dinâmica, então desde o começo, quando eles começam a investigar como é assim um duplo suicídio, então vamos investigar. Quando ele começa as entrevistas e vai visitar ex-babá, ex-empregada, ex-governanta, amigos, quando ele começa a investigar e começa a juntar as coisas, você começa a não querer já parar a ler. Mas quando vai chegando no final, que Hercule Poirot realmente vai juntando tudo, e ele começa a dizer, eu já sei o que aconteceu. Eu li no Facebook um dia desse que ler durante horas como se não houvesse um amanhã, alguma coisa do tipo. E quando eu fui chegando no final, eu fui lendo, quando eu fui ver já estava de madrugada, e eu, mas pelo menos acabei o livro. É coisa de você chegar de meia-noite, mas só mais um capítulo. Mais um capítulo. Bom, pessoal, a leitura é muito fácil, a leitura é muito rápida. Tiveram umas 2 ou 3 palavras que eu tive que pesquisar o que era, mas o restante muito fácil, você nem precisa estar me procurar. Mas eu senti a necessidade dessas 3 palavras ou 2, ir no dicionário procurar. E eu super recomendo aí o livro Os Elefantes Não Esquecem, da editora Nova Fronteira, capa dura. Bem, espero que leiam, que gostem. Um livro muito bom da nossa eterna rainha do crime, Agatha Christie. E que... Vocês comprem todos os restos do livro que ela ia produzir. Se esse fosse o primeiro, compre todos os outros livros que ela publicou aí. Bom, pessoal, até a próxima crítica. Que foi isso? Então, inteligentes, eu estou aqui meio cabisbaixo, porque depois de falar de 2 grandes personagens, né, de romances policiais, eu preferi trazer um que é pouco conhecido assim. Pouco conhecido porque é um livro que é brasileiro, é trabalhado em escolas, é um paradidático, certo, que foi adotado pela Ática, com a coleção Vagalume, e é um livro de Lúcia Machado de Almeida, que é O Escaravelho do Diabo. Então, é um livro que, apesar de ser um paradidático para o público infanto-juvenil, é um livro de romance policial que consegue lhe prender bem. A história se passa numa cidade fictícia, certo? Chamada de Vista Alegre, que é o meu bairro, onde eu moro. Se chama Vista Alegre. E o protagonista é Alberto. Ele é um estudante de medicina e ele vive sua vida, tem um irmão, certo, que é o Hugo. A história se desenrola a partir disso. O Hugo é ruivo, ele acaba morrendo. Alberto, quando chega em casa, encontra o Hugo com uma espada cravada no peito. Uma espada espanhola. Meu Deus. Uma espada espanhola cravada no peito. Então, ele sofre esse choque da morte do irmão
mas ele continua a sua vida. E a partir daí é o primeiro de vários assassinatos a pessoas ruivas. E o interessante é que toda pessoa, todo ruivo, antes de morrer, ele recebe antes uma caixinha com um escaravelho, certo? Que é tipo um besouro, certo? Já que existem várias espécies, então ele recebe um besourinho, um escaravelho, com um nome que diz mais ou menos a forma que ele vai morrer. Então, o que Hugo recebeu sugere esse nome de espada. O próximo que morre por veneno. E assim sucessivamente. Todos os escaravelhos eles já dão informações, mas nunca a pessoa vai morrer. Só que quando as pessoas descobrem, já é tarde demais. Então, esse é o enredo de O Escaravelho do Diabo. Alberto ele começa a ajudar a polícia a tentar desvendar esses crimes. Quem é o assassino? Quem é que está causando esse pânico na Vista Alegre? Então, é uma história que ela é cativante, você consegue ficar preso, ela lhe prende, porque você fica curioso para saber quem é o assassino, por que essa fixação pelos ruivos, qual o verdadeiro significado dos escaravelhos, por que os escaravelhos estão ali, porque pode ser tantos bichos, mas por que os escaravelhos? Então, é um livro que ele vai conseguir lhe prender. Como já disse, é um livro da coleção Vagalume, certo? Começou aí em 1970, quando a Ática ela começou a lançar esses livros. Esse Escaravelho do Diabo foi adotado em 1972, se não me engano. E é um livro que marcou uma geração, a coleção Vagalume, porque quando as escolas adotaram, então, não só Escaravelho do Diabo, mas tem outros títulos da coleção Vagalume que também são muito bons. E que marcou uma geração de jovens aí que ficaram ficcionados na história do Escaravelho do Diabo. Isso aqui foi um professor meu que me deu de presente. É uma leitura que é fácil, uma leitura que transcorre fácil, você consegue compreender as coisas fácil. É um livro intenso, que ele também não demora muito para acontecer as coisas, é rápido. Eu acho que um dia você consegue também ler esse livro, porém tem um final polêmico. Então, assim, tem aqueles que gostam e tem aqueles que não gostam do final. Eu, particularmente, não gosto. É um final que não gostei muito, porque você espera tanto, e pra mim, pelo menos, o final não é essa coisa tão mirabolante como é o livro. Mas, isso é mais ou menos o que se resume o Escaravelho do Diabo. Então, apesar desse final, é um livro ótimo. Porém, agora eu tenho o meu momento de tristeza sobre esse título. Por que o meu momento de tristeza? Há anos atrás foi dito que tinham comprado os direitos do Escaravelho do Diabo para o cinema. E recentemente saiu a notícia de que a Globo Filmes vai estar produzindo essa adaptação. Então dá para imaginar o que vem por aí. Já começando com a merda que fizeram com o protagonista, pois a adaptação diz que ele vai ter 11 anos, onde no livro ele é um estudante de medicina, onde uma criança de 11 anos vai ajudar a polícia nos crimes. E fora que as filmagens começaram agora em fevereiro e vão lançar o filme agora no segundo semestre. Que produção rápida é essa? Já diz tudo como isso vai ser. Então vocês que são fãs de Escaravelho do Diabo, livro, por favor, compartilhem comigo essa tristeza. Me recuperei aqui do meu momento de tristeza. Então, mas esquecendo o filme por enquanto, se detém uma leitura, certo, desse livro, é muito bom, você vai gostar. É um livro antigo, talvez você consiga encontrar nos sebos da vida, eu não sei se ainda vende realmente nas editoras. Esse meu livro aqui, ele tá velhinho porque ele é do ano de 2000, foi o primeiro livro assim, que eu realmente ganhei, então tenho um carinho especial por ele e não deixe de ler. Leia O Escaravelho do Diabo e divirta-se com a leitura. Bom, pessoal, foi mais um dia aí de críticas, espero que tenham gostado. Foi Sherlock Holmes, Agatha Christie com Poirot e O Escaravelho do Diabo. Espero que vocês tenham gostado, curtam a nossa página no Facebook,
curtam nosso Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. Visite o nosso blog aí. E uma pergunta rápida que eu quero saber aí de vocês, a gente estava comentando aqui. Para vocês, qual o melhor detetive? Sherlock Holmes, que é o do Arthur Conan Doyle, ou Hercule Poirot, que é o detetive de Agatha Christie? Sherlock! Bem, comentem aí, botem aí embaixo nos comentários, diga pra gente na nossa página. Bem, a gente sabemos aí que Sherlock é mais conhecido, popular, mas se você aí também é fã de Agatha Christie Sherlock! e acha melhor o Poirot, comente aí. Bom, pessoal, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Até lá. Tchau, tchau.